Pois pessoal, daqui é HatRat, sejam bem-vindos a PC Gaming para Pobres 2. Será um bocado a lógica do primeiro vídeo que eu fiz do género, onde darei os melhores conselhos que eu conseguir para quem tiver um orçamento apertado, quiser montar um computador que possa ser considerado gaming sem grandes compromissos e ao mesmo tempo sem escolher nenhum componente de qualidade duvidosa. É esse o meu objetivo. Portanto, os meus critérios são a máquina terá que ser capaz à partida para correr qualquer jogo atual em 1080p com frames por segundo mínimos de 30 ou então em 720p mínimos frames mínimos de 60. Poderá ser melhor que o esperado em alguns jogos, um bocadinho pior que noutros, mas vamos ver o que conseguimos fazer com o nosso orçamento. Para o processador, se fosse há um mês atrás, eu teria escolhido o Pentium G3258, mas como o Far Cry 4 oficialmente tirou suporte para processadores dual-core, e acredito que essa seja a tendência no futuro, já foi o tempo em que os jogos passaram a exigir dual-core, agora passou a exigir quad-core, essa será certamente a tendência. Portanto, o nosso processador, a meu ver, para não comprometer o futuro da máquina, eu escolhi o único quad-core que temos que caiba neste orçamento e que não seja uma porcaria. Existem muitos quad-core excessivamente fracos, este não é. Portanto, e cabe perfeitamente no nosso orçamento, 76,58€, processador quad-core da AMD, desbloqueado para overclock. Este processador é capaz de aguentar qualquer placa gráfica até nível intermédio. Para este processador, temos obrigatoriamente que ter uma motherboard, e a motherboard que eu escolhi é esta Asus com o chipset 78, como podem ver aqui. Não é o melhor chipset para processadores AMD FX, também não é o pior, e é verdade que podem comprar motherboards para este processador significativamente mais baratas. Eu não aconselho. Portanto, tenho, como podem ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5 fases de alimentação para o processador. Não é uma motherboard muito boa para fazer overclocks, mas conseguem fazer algum overclock com esta motherboard, sendo que é uma motherboard Asus e, portanto, à partida espera-se a qualidade de construção. Tirando isso, não há muitos extras, tem 6 conectores SATA, portanto podem ligar no máximo 6 discos ou SSDs, o que quiserem, mas o limite não será aí. Uma PCI Express, portanto para uma gráfica não podem ter duas, mas para quem tem um orçamento mais reduzido, à partida não está a pensar por duas placas gráficas, e essa motherboard, não sendo das mais baratas, tem tudo o que é necessário, incluindo qualidade, certo? Fonte de alimentação, os critérios são exatamente os mesmos. Não podemos ir simplesmente ao mais barato, mas não é preciso uma fonte muito cara para esta configuração. 450 watt de corrente que esta fonte consegue entregar, de corrente contínua. Portanto, esta fonte da Corsair consegue de forma contínua entregar para a máquina 450 watts. Corsair é uma marca de confiança neste momento para fontes, não é única, mas uma das de confiança neste aspecto. Portanto, 450 watts para esta configuração também é o suficiente e sobra ainda. Para a nossa caixa, para a nossa memória RAM, tem que ser obrigatoriamente 8 GB, 4 GB para jogos começou a deixar de ser suficiente. Alguns jogos consomem quase 4 só para o jogo, portanto o sistema operativo, estando a correr, irá passar dos 4, não são todos os jogos, mas começa a haver agora. Portanto, 4 GB é impossível de recomendar, pelo menos para mim. Terá que ser de 8, portanto 2 vezes 4, 8. Memória que não tem nada especial, 1600 MHz,
o ponto ideal para esta nossa configuração. Agora sim, para a caixa, a Bitfinex é, para mim, das melhores construtoras de caixas. Esta caixa é muito simples, não tem nada de extravagante, mas tem a qualidade mínima que pelo menos eu espero na construção dos materiais e em algumas características base, como por exemplo a instalação da fonte de alimentação ser em baixo. Para mim é um critério fundamental. A fonte de alimentação tem que ser instalada em baixo por um simples motivo. Quando uma máquina para jogos, à partida, quando estão a jogar, não é? Mais calor é produzido dentro da caixa e mais eletricidade é consumida, certo? Portanto, fontes de alimentação em cima, tem a ventoinha virada para baixo, significa que estão para arrefecer a fonte está a puxar ar que já vem pré-aquecido dos restantes componentes. Não é o ideal para gaming, não significa que a fonte vai explodir à partida, não é por aí, mas se a fonte estiver em baixo, com a ventoinha para baixo, tem entradas de ar em baixo na caixa, não é? Esta tem, e portanto a fonte está a receber ar puramente fresco que vem de fora para gaming. Para mim é um critério fundamental. Tem ainda a possibilidade de ligar duas ventoinhas à frente na caixa para ajudar na refrigeração. Para o armazenamento, algo muito simples. Western Digital Blue 1 TB. Porque é que eu escolhi 1 TB? Poderão pensar que 500 GB chega, pode chegar, mas os discos da Western Digital Blue de 500 GB andam na casa dos 45 euros. Portanto, por uma diferença mínima, podemos ter 1 TB de informação. Custo-benefício parece-me o ideal. Para a placa gráfica, há duas opções que eu considero neste tipo de orçamento serem as ideais. Poderemos optar por a 750 Ti da Nvidia. Tem que ser obrigatoriamente 2 GB. Neste momento, 2 GB de memória gráfica é o mínimo de segurança. Muitos jogos estão a exigir mais que 1 GB atualmente, se estiverem a jogar em monitores 1080p, que é o que a grande maioria das pessoas, creio eu, que estão a utilizar neste momento. Portanto, 2 GB terá que ser o mínimo. A GTX 750 Ti vai-vos à partida permitir jogar qualquer jogo atual acima de 30 frames em 1080p, com as opções gráficas entre médio e alto. Uma outra opção que há mais ou menos dentro do orçamento é do lado da AMD, onde podem comprar a R9 270. Esta R9 270 da AMD tem mais desempenho de uma forma geral que a 750 Ti. O preço também é um bocadinho maior, tem um pouco mais de empenho, mas se preferirem, aqui é uma questão pessoal, se querem mesmo a AMD ou se querem Nvidia. Dentro deste orçamento, que faça sentido, a mim só me parecem estas duas opções, tendo em conta que a 270, sendo da AMD, irá consumir um pouco mais de energia. Nada de muito grave, a fonte é suficiente na mesma, mas irá consumir mais energia. A 750 Ti é uma gráfica extraordinariamente boa em consumo de energia, consome 100 a 175, vai depender das versões, mas andará na casa 70 a 75 watts. Esta, por sua vez, já irá consumir 130, 135 watts, depende também das versões, se é da ASUS, se é da Gigabyte, portanto é uma diferença significativa de consumo de energia. E assim sendo, nesta configuração, se optarem pela gráfica da Nvidia 750 Ti, o conjunto total da máquina irá fazer 481,40€. Se for com a R9 270 da AMD, será de 507,46€. Portanto, muitos dirão que é possível tirar uns 100€ a este conjunto. Podem poupar na caixa, podem poupar na fonte, podem poupar na motherboard, se não tiverem medo de se arrependerem no futuro, porque o processador já não dá para ser muito menos que isto, para ser o mínimo necessário para estarem à vontade. Motherboard há mais baratas, corram vocês o risco
de ela ter má qualidade e, consequentemente, se estiverem a jogar muitas horas por dia, não sei se ela irá eventualmente dar problemas daqui a 2 anos e meio, 3. Com esta ASUS, à partida, não. Fonte nem se fala, a fonte é o sistema nervoso do computador, brinquem com isso e podem se lixar, portanto, nunca optem por fontes de qualidade duvidosa. 450 W é o suficiente, há 450 W por muito menos dinheiro, fujam disso, ok? Corsair é de confiança. Memória, como já disse, 4 é impossível, tem mesmo que ser 8. A caixa, poupem na caixa, se quiserem. Mas parece-me a mim que esta recomendação é, em termos de custo-benefício, para quem não tem mais de 500 euros para gastar, o ideal. Aproveito para dizer que comecei uma série que se chama Como Escolher, onde vou exatamente explicar em detalhe, da melhor forma que eu sei e que consigo, os critérios que devem ter em conta quando estão a escolher cada um destes componentes. O link eu vou deixar algures aqui em cima e para já está online como escolher o processador. Ainda nesta semana irei lançar o segundo vídeo, cujo componente não digo. Portanto, é isto. Pessoal, se tiverem gostado, carreguem em gosto. Se não gostarem, não gostem. Subscrevam e até à próxima.